Olá, estudantes do curso Biblioteca. Como já é de conhecimento de todos, eu sou Jaime Cavalcante e estou com vocês na disciplina de Português Técnico. Hoje vamos conversar sobre a competência 2 de nossa disciplina, a competência que trata da textualidade, ou seja, as exigências do texto, da textualidade à gramática. Conforme vimos na competência 1, a gente partiu do conceito de texto, o que é texto e como se deve estruturar o texto. Naquela competência, enfocamos o fator coerência como principal norteador de um bom texto, de um texto que traga um sentido e uma unidade. Hoje vamos conversar sobre textualidade. A textualidade, ela abarca outras características que devem ser levadas em conta na hora de produzir um texto. Como vocês podem ver, textualidade quer dizer a qualidade ou a condição para que possamos considerar um texto como tal. Ou seja, um texto ele só vai ser considerado texto se ele seguir os preceitos da textualidade. Como vocês podem ver no próximo quadro, a textualidade ela abarca outras características que devem ser levadas em conta na hora de produzir o texto, como coerência, coesão, intencionalidade, informatividade, intertextualidade e situacionalidade. Na verdade, cada ponto desse, cada característica dessa, ela agrega, acrescenta alguma coisa na hora de dar um sentido, dar uma unidade ao texto. Por exemplo, a coerência, como vimos na competência 1, ela trata do sentido geral. Já a coesão, ela promove uma melhor articulação, uma melhor ligação entre as partes do texto. Um detalhe importante, e isso está lá no caderno, às vezes a gente tem um texto que ele não é coeso, mas ele é coerente. Porque a coesão ela não é uma condição para a coerência. Apenas o texto ele fica mais truncado, fica fragmentado, uma vez que ele pode estar melhor organizado, quando este é coeso. A intencionalidade, também a gente conversa sobre isso no caderno, na verdade não existe texto sem intenção. Toda e qualquer produção textual, ela apresenta uma intenção do emissor, que quer alcançar um destinatário, seja para orientar, ou indicar, ou atender alguma demanda. Outro aspecto importante é a intertextualidade. Esta exige da gente um conhecimento mútuo, ou seja, um conhecimento sobre o tema, sobre algumas expressões, sobre alguns links que o texto pode fazer. Ou seja, a intertextualidade ela está exatamente no conhecimento comum entre receptor e emissor. Temos ainda a informatividade. Esta é responsável por trazer a substância do texto, ou seja, o grau de informação que o texto apresenta. E, por fim, o aspecto da situacionalidade, que vai estar sempre trabalhando a questão do tema, ou seja, o contexto. Em que contexto o texto se enquadra, em que situação ele se organiza. Ou seja, estamos falando de aspectos que caracterizam o texto como tal. Na prática, a gente não faz esse teste. Quando elaboramos um texto, a gente não está preocupado em fazer um checklist e sair pontuando, ticando cada característica dessa. Na prática, o processo ele flui, mas é interessante, pós-produção, com o texto pronto, a gente verificar esses aspectos para ver se o texto ele alcança aquela qualidade de texto. Outro aspecto a ser considerado na elaboração do texto é a gramática. Muito embora muita gente tenha um certo medo, temor da gramática, mas a gramática ela não se limita a um conjunto de regras, de lei, sobre como deve ser usada a língua. A gramática ela encaminha a gente a ficar atento a alguns aspectos que são de regras,
mas que impacta diretamente no entendimento do texto. Como vocês podem ver, no caderno a gente traz alguns tópicos de gramática, tópicos que consideramos importantes, né, e decisivos para a elaboração de um texto com unidade de sentido. Então vocês virão lá, por exemplo, na parte de pontuação, o uso da vírgula, concordância, crase, são questões que a gente deve seguir não por estar preocupado em atender uma norma, uma lei, também, mas sobretudo para a gente dar o entendimento correto ao texto. Como vocês podem ver a seguir, eu trago um exemplo sobre o uso da vírgula que, da forma como ela é colocada, empregada, ela pode alterar totalmente o sentido da mensagem. E aí a gente pode provocar um ruído, né, que vai gerar uma falta de entendimento pelo destinatário. Vejamos, na frase "não vamos à guerra", quando a gente não emprega vírgula, significa uma negação, né? O emissor está afirmando que não irá à guerra. No momento em que a gente coloca a vírgula após o não, ela passa a ser uma afirmação. E percebam que muda totalmente o sentido da frase e da mensagem. Não vamos à guerra. Esse é um dos poucos exemplos, ou melhor, esse é um dos muitos exemplos em que não só o emprego da vírgula, mas outros aspectos de ordem gramaticais que podem interferir no sentido do texto. Logo, se faz necessário estar atento às regras gramaticais. Finalizando a competência, fica a grande mensagem, né? O objetivo da competência 2 é fazê-los pensar sobre os aspectos da textualidade e os aspectos gramaticais na produção textual. Como sabemos, a única forma, meio de comunicação na plataforma é através de textos, mensagens que os alunos escrevem para os professores, coordenadores, né, mensagens que os professores escrevem e destinam aos alunos. E é nessas mensagens que eu gostaria de solicitar uma atenção diferenciada. Eu gostaria de perceber uma preocupação com o sentido gramatical e o sentido da textualidade. Conto com vocês e até a próxima competência.